nossa lição hoje vai trabalhar o capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos. Nós já estamos na lição de número 10. Portanto, estamos caminhando para o final desta série de estudos do Evangelho segundo Marcos. O irmão certamente já ouviu ao longo destes domingos anteriores que Marcos, segundo os cronologistas, é o primeiro dos evangelhos a ter sido escrito. Sabia disso, né? Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ter sido escrito. Inclusive, os estudiosos entendem que tanto Mateus quanto Lucas utilizaram o Evangelho segundo Marcos como fonte de pesquisa para os seus relatos. Já aprendemos ao longo destes trimestres de estudos que Mateus é o Evangelho do Rei. Em Mateus, Jesus é apresentado como o esperado Rei dos judeus. Por isto, ele é representado em Mateus pelo leão. E esta é a razão pela qual Mateus começa o Evangelho com a genealogia de Jesus, indo até Abraão. Porque o propósito de Mateus é mostrar Jesus como um legítimo herdeiro do trono de Davi, uma linhagem legítima de Israel e, portanto, da herança bendita da promessa. No Evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como filho do homem. Por isso que Lucas, quando menciona a genealogia de Jesus, diferente de Abraão, que foi diferente de Mateus, que na genealogia de Jesus foi até Abraão, Lucas vai até Adão. Porque o raciocínio de Lucas é apresentar para os gregos Jesus como homem, mas o filho do homem, e portanto Lucas pretende apresentar a natureza humana de Jesus. João, por sua vez, apresenta Jesus como o divino, o Deus encarnado, o Verbo, a manifestação da pleroma, da presença, da plenitude divina entre os homens. Observe, e isso aqui é importante para o irmão, porque esse é um dos fundamentos mais básicos da teologia cristã. Enquanto Lucas apresenta a natureza divina, a natureza humana de Jesus, João apresenta a sua natureza divina. Então, é justamente um dos fundamentos da doutrina da fé cristã, as duas naturezas de Cristo. Já Marcos, que é o estudo deste período que nós estamos, Marcos nos apresenta Jesus como servo. Porque Marcos está escrevendo para os cristãos judeus que estão não na Judéia, mas espalhados pelas províncias do império. Sempre que o irmão, lendo sobre a Bíblia, encontrar a expressão judeus da diáspora, é uma referência aos judeus que estavam espalhados por todas as partes do Império Romano, inclusive e de modo especial, aqueles que se converteram no dia de Pentecostes. Quando lemos Atos capítulo 2, nós percebemos que havia 14 nações representadas em Jerusalém. Todos aqueles povos presentes em Jerusalém naqueles dias eram judeus, mas judeus que viviam em outras nações, então chamadas de províncias do Império Romano. É para este povo que Marcos está escrevendo. E o capítulo 13 de Marcos narra para nós momentos finais do ministério de Jesus entre os homens. Os irmãos sabem, eu já preguei aqui, vou fazer menção só para refrescar a memória.
A maior parte dos relatos dos evangelhos, sobretudo nos capítulos finais, se dão nos 7 a 10 últimos dias do ministério de Jesus. Por exemplo, Mateus, desde o capítulo de número 18, 19, é a última semana do ministério de Jesus, até o final do evangelho. Marcos, desde o capítulo de número 12, 11, é a última semana do ministério de Jesus. Então, o que nós observamos aqui, Jesus já está na iminência da sua morte. Ele sai da Galileia, já aprendemos isso, vai anotando aquilo que o irmão não conseguia assimilar. O território de Israel nos dias de Jesus era dividido em 3 territórios, que era Judeia, Galileia e Samaria. Diga comigo, Judeia, Galileia e Samaria. Esses 3 territórios eram rivais entre si. Judeus e galileus não se gostavam. Tanto é que o irmão vai ver que há um momento que Pilatos manda matar alguns galileus próximo ao altar, e os judeus vêm conversar com Jesus em tom de comemoração. Aquilo era uma forma de mexer com o brio de Jesus, de mexer com a alma de Jesus, visto que Jesus era galileu, ou seja, da Galileia. Dos samaritanos, nós já sabemos que os samaritanos não se davam bem com os judeus, até porque Jesus vai conversar com aquela mulher samaritana, e ela diz: como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Havia uma disputa étnica entre judeus e samaritanos, desde o cativeiro das 10 tribos. Portanto, nós já estamos aí por volta do ano 33 da era cristã, e o cativeiro das 10 tribos ocorreu no ano 722 antes de Cristo. Observe quanto tempo se passara, e é uma disputa entre judeus e samaritanos. Então são 3 territórios. Jesus morava na Galileia, tanto Nazaré quanto Cafarnaum ficavam na Galileia. A maior parte do ministério de Jesus foi desenvolvido na Galileia. Quando nós olhamos o texto e os relatos da vida e do ministério de Jesus, existem, me parece que 3 citações apenas de Jesus indo a Jerusalém. Alguns estudiosos falam de 5 vezes que Jesus foi a Jerusalém no período do seu ministério, porque todos os judeus precisavam ir a Jerusalém na época das festas oficiais, das festas anuais, que era a festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Festa da Páscoa era no mês de Abibe, comemorava a saída de Israel do Egito. Festa de Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa, comemorava o recebimento das tábuas da lei mosaica. E a festa dos tabernáculos era no mês de Tisri, que corresponde ao nosso mês de outubro, e eles comemoravam a provisão de Deus sobre eles no deserto. Então, uma das vezes que Jesus vai a Jerusalém, e esta é a última, é quando ele traz a narrativa de Marcos, capítulo de número 13, que está na nossa lição de número 10. É justamente nesta fase que Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Presta atenção, Jesus está arrumando as coisas para subir para Jerusalém, e alguns começam a se aproximar para irem também. Mas Jesus quer conscientizá-los de que aquela viagem não é uma aventura, não é uma viagem turística. Jesus já sabia que ele estava indo para a morte. Por isso ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esteja decidido a perder os seus medos
e até os valores da sua vida. Tome a sua cruz e siga-me. Porque no contexto judaico, ou romano, quando alguém tomava a cruz, quando alguém pegava a cruz, não tinha volta. O cara já tinha sido sentenciado, ele ia morrer. Então Jesus está dizendo: a minha ida para Jerusalém agora não tem volta. Estou indo para a morte. E Jesus entra no templo. Quando Jesus entra no templo e vê toda aquela suntuosidade, que essa é a questão, o contexto desse texto, os discípulos vão e perguntam a Jesus: Senhor, vistes quão grande é o templo? Interessante que esse templo aqui já é o segundo templo. O primeiro templo fora construído por Salomão, derribado por Babilônia. O segundo templo foi construído por Neemias. Foi as muralhas, né? Na verdade, Neemias trabalha mais nas muralhas do que no templo, mas é o tempo de Neemias, Esdras, Josué, filho de Jeozadak, não é isso? Que é a reconstrução do templo depois do cativeiro babilônico. Antíoco Epifânio, que nós vamos falar dele aqui, Antíoco Epifânio invade Jerusalém, profana o templo. Acontece a guerra dos Macabeus, que foi uma carnificina violenta, a história relata isso, tá? O templo então é purificado e Herodes é um edomeu e ele é rejeitado pelos judeus. Para ganhar a simpatia dos judeus, Herodes começa a ampliar o templo e fazer do templo um palácio construído, preste atenção, a história diz que o templo de Herodes foi construído de mármore branco, quase translúcido. Era uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Há quem diga que a quilômetros de distância se via o reflexo da luz do sol no mármore branco do templo de Jerusalém. Aquilo era um resgate do orgulho dos judeus. Então os discípulos, quando saem do templo com Jesus, dizem assim: Senhor, o senhor viu que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa? Jesus diz: em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui inicia o que o comentarista da lição chama de sermão profético, ou sermão do Monte das Oliveiras. Porque quando Jesus sai de Jerusalém e vai para o Monte das Oliveiras, você vai em Israel comigo, não vai? Diga amém. Diga comigo: eu irei a Israel ano que vem, em nome de Jesus. Tem gente que está sem fé até para declarar. Deus ajude. Eu preciso pregar sobre fé aqui, né? O Monte das Oliveiras fica de frente para Jerusalém. Então, quando eles fazem esta pergunta a Jesus, Jesus começa a falar numa palavra profética que ganha dois aspectos desse texto. A palavra profética de Jesus aqui nesse texto ganha o aspecto imediato, se refere ao que vai acontecer com Jerusalém, não muito depois daqueles dias, mas tem um aspecto futurista, escatológico, porque tem algumas citações que Jesus menciona no texto que sem dúvida aponta para o tempo que nós estamos vivendo. Então o primeiro tópico da lição fala sobre o princípio de dores, que vai do versículo 1 até o versículo de número 13. É quando Jesus diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus cita isso aqui, ele está se referindo, como eu disse, ao grande templo construído por Herodes, que buscava apoio dos judeus para consolidar a sua governabilidade. Jesus vem e menciona que o templo seria derribado, que o templo cairia.
O que é interessante é que Jesus já havia feito uma obra de limpeza do templo, lembra disso? Quando Jesus entra lá no templo e chama de casa de ladrões, casa de salteadores, fizestes da minha casa um covil de ladrões. É um contexto muito interessante que pouca gente fala. Deixa eu falar em 3 minutos. Por que Jesus faz aquilo? Porque eu já vi inclusive gente dizendo, não, na igreja não pode ter lanchonete, na igreja não pode ter cantina, na igreja não pode vender nada, porque Jesus já disse que a igreja não é casa de ladrões. E porventura quando alguém faz uma cantina e vende um lanche, está roubando alguém? Então o texto não se aplica assim. Qual é a questão? Observe isso. Eu disse aos irmãos há pouco que a lei mosaica estabelecia que todo judeu, eu disse todo judeu, precisava vir a Jerusalém em 3 festas anuais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Diga comigo: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E ele tinha que trazer sacrifícios para oferecer ao Senhor. Aí quando você lê Levítico, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, o Senhor Deus estabelece que quem tivesse ouro deveria trazer ouro. Quem tivesse prata, não tem ouro, mas tem prata, traga prata. Se você tem prata, não me traga bronze. Você é dono de prata. Ou seja, é o Senhor entendendo que cada um deve trazer ao seu altar aquilo que tem. Se você não tem prata, traga bronze. Se você não tem nem ouro, nem prata, nem bronze, traria uma vaca para oferecer em sacrifício. Se não tivesse a vaca, traria um novilho. Se não tivesse o novilho, traria um carneiro. Se não tivesse um carneiro, traria um cordeiro. Se não tivesse um cordeiro, traria 2 pombos e 2 rolinhas. É como se Deus dissesse assim: já que você não tem rebanho, caça lá no deserto um casal de pombos, um casal de rolinha, mas traga. E quem não conseguisse nem o pombinho e a rolinha, traria uma efa de flor de farinha. Todos tinham que trazer sacrifício. Só que nos dias de Jesus isso estava corrompido. O que os sacerdotes fizeram? É por aí que você entende. Tem que ter caneta, você não vai entender, você não vai lembrar de tudo. Havia uma tríade de governo em Israel nos dias de Jesus: os sacerdotes, que eram os líderes do templo, os fariseus e os saduceus. Presta atenção. Os sacerdotes controlavam tudo o que acontecia no templo e na vida religiosa. Os fariseus controlavam tudo o que acontecia no ambiente político e jurídico. E os saduceus controlavam tudo o que havia no ambiente econômico e comercial. Os saduceus eram grandes latifundiários, grandes criadores de rebanhos. Já os fariseus controlavam o sinédrio, que era a Suprema Corte, e o sistema político do país. Embora ideologicamente eles fossem opositores, parece os partidos do Brasil. Eles eram opositores ideológicos, mas na prática todos tinham o mesmo interesse final: o benefício do sistema. E os sacerdotes também desfrutavam disso. O que acontece? Os sacerdotes colocaram uma lei no templo. A partir de agora, e nos dias de Jesus essa lei estava vigente: quando você vier adorar, você não vai trazer o gado, a ovelha, a novilha, a vaca, a rolinha do que você tem em casa, do que você tem no seu pasto, porque tem que ser santificado ao Senhor, portanto tem que ser criado em lugares exclusivos. De quem eram os lugares exclusivos? Dos saduceus. Com isto, os fariseus, que controlavam a economia, se tornaram donos do câmbio e controlavam tudo que geria e gerava dinheiro no templo. Veja só que armadilha. O camarada vinha trazendo a sua vaquinha para o sacrifício, agora não pode.
Ele agora tinha que chegar no templo, no balcão do templo, para comprar a vaca que era vendido no ambiente do templo para o sacrifício. Mas o dinheiro que você trouxe não serve, porque você lida com denário, dracma, didracma ou estate. Essas moedas não podiam circular no templo. Então se abriram casas de câmbio, porque no templo só operava a tetradracma síria. A tetradracma síria é ainda hoje a moeda com maior valorização cambial da história. Ou seja, é a única moeda que ficou mais de 300 anos sem sofrer variação no seu valor cambial. Então o camarada vinha com o denário para comprar a vaca do campo dos fariseus, dos saduceus, no templo. Primeiro ele tinha que passar na casa de câmbio, trocar a moeda dele pela tetradracma síria supervalorizada. Ou seja, a moeda que ele trazia perdia o valor completamente. Então ele tinha que pagar um montante absurdo para adquirir a vaquinha para o sacrifício. Real, dólar. Depois que ele fazia isso, agora ele vai comprar a vaca com o valor superfaturado, porque afinal de contas ela é santificada, para depois ir oferecer sacrifício por meio dos sacerdotes. Quando Jesus vê todo esse jogo político, econômico, ideológico, de manipulação, extorsão e exploração, Jesus diz assim: vocês são um bando de ladrões. Só que presta atenção, foi nesse dia que decidiram matar Jesus. Por quê? Porque Jesus mexeu com a tríade governante da nação. Ele mexeu de uma só vez com os sacerdotes, com o sinédrio que controlava a política e o ambiente jurídico, e com os saduceus que controlava a economia do país. Decidiram matá-lo. Agora Jesus diz: esse templo vai ser destruído, ele vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E se a gente analisar, nós vamos perceber que desde o Antigo Testamento, o judeu tinha no templo uma espécie de amuleto. O judeu se entendia intocável por causa do templo. Nos dias de Jeremias, você pode ler o livro do profeta Jeremias, Obadias, Sofonias, você percebe que o povo pecava, profanava de maneira absurda, porque eles entendiam que Deus, por causa do templo, jamais permitiria que Jerusalém fosse atingida. Agora o Senhor Jesus está dizendo: o templo vai ser destruído. E no ano 70 depois de Cristo, o general Titus de Roma cerca Jerusalém, domina Jerusalém e destrói o templo de Jerusalém. É uma das guerras mais violentas da história de Israel. É o que Jesus chama de princípio de dores. Agora, o que é interessante, segundo o subtópico aí, engano, guerras e calamidades naturais, no meio do sermão que aponta para a situação imediata de Jerusalém, Jesus agora mostra que há um aspecto dessa profecia que não era para aquele tempo, era para o futuro. Olha o que diz no versículo 8, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Aí quando nós encontramos o texto lá em Mateus capítulo de número 25, 24, versículo 6, Jesus diz:
porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos e fome em vários lugares. Aqui agora, Jesus já está apresentando sinais clássicos do fim dos tempos. O que é interessante, e se eu tivesse aqui uma forma de anotar, se eu tivesse lembrado, tinha pedido aqui uma lousa para escrever, é que as pessoas que não acreditam no arrebatamento da igreja dizem assim: mas sempre houve guerras, sempre houve terremotos, sempre houve sinais. A questão não é essa, a questão é a escala ascendente. E outro aspecto: nunca os sinais foram tão simultâneos quanto hoje. Eu diria para os irmãos que o único sinal que não está em plena ação de maneira completa é o grande avivamento sobre a igreja em momentos antes do arrebatamento. Mas os outros sinais estão todos em evidência simultaneamente e em escala ascendente. Entende? Por exemplo, vou dar uma ideia para vocês. A inteligência artificial, por exemplo, é o maior fenômeno da tecnologia nos nossos dias. Existe inteligência artificial já em ação, que eu estou pregando para vocês aqui em português, e ela com a minha voz, com o meu timbre, pode estar transmitindo para diversos povos nos seus idiomas nativos com a minha voz. Com a minha voz. Então, os sinais estão em plena evidência, garantindo que nós estamos no tempo do fim. Sabe o que é interessante? Os discípulos estão perguntando a Jesus assim: quando se darão essas coisas? Quais sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? O comentarista faz uma menção interessante aqui, que ele diz: os discípulos querem conhecer o futuro, mas Jesus os chama para o presente. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, Jesus vai alertar os seus discípulos para uma série de fatos e de falsos mestres que aparecerão como aparência messiânica, e que enganarão a muitos, mas na verdade não é o Cristo. Isso Jesus declara no versículo 6: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, o que nós precisamos é estar atentos aos sinais. E sabe o que é interessante? O primeiro sinal que Jesus declara nesse texto da sua vinda é o ambiente interno da igreja. Jesus não diz que o primeiro sinal é no mundo, o primeiro sinal é aqui: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, não vos enganeis. Você já parou para perceber como o ambiente da igreja está completamente saturado de espinhos e abrolhos, de falsos ensinos, falsos mestres, falsos apóstolos, que se dizem de Deus e não são? A distorção do evangelho nos nossos dias é catastrófica, é vergonhosa, banalizou. E Jesus deixa claro: isso é sinal da minha vinda. E é interessante que Paulo, em Atos, dá nota porque não está na lição, Atos 20, 28 a 31, Paulo diz assim: olhai por vós mesmos. Ele está falando para os líderes da igreja em Éfeso: olhai por vós mesmos, e pelo rebanho sobre o qual Deus vos constituiu ministros. Atos 20, 28 a 31. Para apacentardes as ovelhas que ele mesmo adquiriu com o seu próprio sangue. Aí Paulo diz assim: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis,
que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, fazendo discípulos para si e não para Cristo. Aí Paulo disse: vigiai, e não vos esqueçais que por 3 anos e meio vos admoestei com lágrimas a cada um de vós. Note e anote, Paulo diz que há 2 tipos de lobos invadindo a igreja: o que vem de fora e o que já está aqui dentro. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, e dentre vós mesmos se levantarão. Então Paulo está falando da heresia que vem das ideologias mundanas, das ideologias satânicas, e que ameaçam a igreja. Mas Paulo diz: entre vós se levantarão homens que não farão discípulos para Cristo, farão discípulos para si. Paulo está falando de líderes que têm as ovelhas como se fossem propriedade sua. Paulo está falando de líderes que têm a igreja como se fosse propriedade sua. Aí Paulo vai dizer assim: vigiai e não vos esqueçais que por 3 anos e meio vos admoestei com lágrimas a cada um de vós. É disso que Jesus está falando aqui, dos sinais que vêm de dentro do próprio ambiente. Aí no versículo 7 e 8, ele fala de guerras, rumores de guerras. Vamos traduzir? Irmão, hoje, nesse momento, existem cerca de 120 conflitos armados espalhados no mundo. É que nós aqui no Brasil só falamos de 2 guerras: Rússia e Ucrânia, Israel e Gaza. Mas existem cerca de 120 conflitos armados acontecendo no mundo agora, nesse exato momento. Rumores de guerra: os Estados Unidos tomando conta do Mar do Caribe para forçar a queda do sistema de governo na Venezuela. Rumores de guerra. A China sobrevoando Taiwan para ameaçar um ataque. Rumor de guerra. A Rússia passando drones balísticos por cima do território da Suécia, da Finlândia e de outras nações da OTAN. Rumores de guerra. Ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra, terremotos e fome. Só para você ter uma ideia, no século I, segundo as pesquisas, houve cerca de 32 terremotos. No século XX, houve cerca de 2.119 terremotos. Olha a ascendência. E no século XXI, somados os terremotos, mas os tremores de terra, somam-se mais do que houve em todos os séculos anteriores juntos. Então, a ascendência dos sinais e a simultaneidade dos sinais indicam que nós estamos num processo acelerado de aproximação da manifestação gloriosa do Filho de Deus vindo buscar a sua igreja. Só quem pode dar glória a Jesus. Nós cantamos assim, ó: muito em breve vai sair uma notícia, porque pode ser a qualquer momento. Tem um louvor antigo que diz assim: pode ser hoje a volta do rei. Pode ser hoje. O grande problema, irmãos, é que a igreja não vive mais como quem espera a vinda de Jesus. Uma noiva não é noiva só no momento que está com o noivo, ela é noiva em tempo integral. E a igreja, infelizmente, perdeu a noção do que significa ser noiva, e ela só se sente noiva quando está no templo.
no dia a dia, na vida, no corre-corre, nos esquecemos de que somos a noiva do Cordeiro e que o noivo pode chegar a qualquer hora. Então, irmãos, é necessário que nós tenhamos a nossa consciência despertada para o fato de que nós podemos até não ter a próxima escola bíblica. Jesus pode voltar. Na verdade, podemos nem ter o culto de hoje à noite. Ele pode voltar a qualquer hora. Digo a vocês, presta atenção. Olha a visão de Nabucodonosor na estátua. Daniel 2. Cabeça de ouro, peito e ventre de prata, pernas de bronze, aqui é de ferro, né? E aqui ferro e barro. Presta atenção. Diga comigo, cabeça de ouro, Babilônia, tá? Peito e ventre de prata. Diga comigo, peito e ventre de prata. Império Medo-Persa. Império Medo-Persa. Pernas de bronze. Diga comigo, pernas de bronze. Império Grego. Eu esqueci qual é o termo que o texto usa aqui para falar das pernas, a parte inferior das pernas de ferro, que é o Império Romano. E os pés de ferro e barro, Império do Anticristo. Olha para mim, o Império Romano, o Império Babilônico já se cumpriu. Sim ou não? O Império Medo-Persa já se cumpriu. Sim ou não? O Império Grego já se cumpriu. Sim ou não? O Império Romano já se cumpriu. Sim ou não? Só falta o Império do Anticristo. Ou seja, nós estamos na dimensão do arrebatamento. Se a gente pegar as 7 igrejas da Ásia Menor, e eu não vou lembrar detalhadamente agora cada fase da igreja, mas cada uma daquelas igrejas representa uma fase da igreja na sua história. A última igreja é a igreja de Laodiceia, que é literalmente um diagnóstico, um raio-x da igreja do nosso tempo. Rica, farta, mas cega, empobrecida espiritualmente e espiritualmente nua. Fale a verdade, os crentes da nossa geração não têm consciência de vida cristã. É claro que existem exceções, tá? Nós temos aqueles que não perderam a convicção da sua fé em Cristo e que têm consciência de quem são. Mas regra geral, a igreja moderna virou uma associação. Aliás, nós já até gostamos de ser chamados sociologicamente de minorias. Nos tornamos sociológicos. Entre ir para o culto, evangelizar, falar de Deus e ir para qualquer outra atividade de lazer, nós optamos por qualquer outra atividade de lazer. Repito, guardadas as exceções. Então nós vivemos a igreja que aponta para o fato de que Jesus está voltando. Diga amém. Subtópico 3 fala de perseguição e de soluções familiares. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Eu vim explicando hoje para minha filha, porque ela me perguntou assim, a caminho de casa para a igreja, ela falou assim: papai, cada vez que eu passar de ano na escola, eu vou ter sempre um colega que seja chato, que me faz bullying comigo, que me pirraça. Isso vai, minha filha, infelizmente. E o pior, cada vez vai mudando a característica. Aí ela disse assim: e quando eu for adolescente, vai ser o quê? Quando você for adolescente, provavelmente vão te criticar por causa da tua fé em Cristo.
Como assim? Vão dizer que você é burra, que você é ultrapassada, que você é ridícula. Vão querer que você se comporte como alguém que não crê em Jesus. E quando você rejeitar isso, você vai ser muitas vezes rejeitada, rechaçada. O que é rechaçada? Aí eu tenho que explicar o que é rechaçado e tal. Belém do São Francisco, Pernambuco. Faz 2 meses que uma adolescente, salvo engano, membro da Assembleia de Deus, foi morta na escola por colegas adolescentes, porque ela não quis namorar, ficar com um colega adolescente. Espancaram a menina até o traumatismo craniano. Por quê? Porque o modelo do mundo hoje é que as meninas percam a virgindade com 10, 11, 12 anos. O mundo que condena a pedofilia estimula a sexualização infantil. Observe isso. O mundo que condena a violência contra a mulher estimula a violência contra o homem. E ignora que quando se estimula a violência contra um, você gera violência contra o outro. O mundo está pelo avesso, gente. A igreja precisa se portar de forma coerente com a palavra de Deus. Porque se nós nos portarmos de forma coerente com a palavra de Deus, rejeitaremos todo tipo de abuso sexual, rejeitaremos todo tipo de violência, rejeitaremos todo tipo de desonra e desrespeito, rejeitaremos todo tipo de perseguição, inclusive da crença pessoal de quem quer que seja. Porque uma das coisas lindas da fé cristã é que tu discorda de mim e eu não preciso ser teu inimigo porque tu tem uma vida diferente daquilo que eu acredito. Jesus não forçou ninguém a segui-lo, por isso ele disse: se quiser vir após mim. Mas o mundo que nós estamos é o mundo que já está sob domínio do governo do anticristo. Jesus também profetiza duras perseguições a cristãos. Presta atenção nisso. Mais de 7.000 cristãos nigerianos foram mortos por extremistas islâmicos na Nigéria. E ninguém fala disso. Cadê os órgãos dos direitos humanos? Cadê a ONU? Cadê a imprensa mundial? Para falar a verdade, cadê a igreja que nem os crentes se manifestam? Ninguém faz uma postagem sobre isso, ninguém divulga isso para criar uma pressão internacional. Fingem que não está acontecendo. Cidadão na Coreia do Norte é condenado à morte por ser encontrado com uma Bíblia em casa. A China, tão admirada pelos brasileiros da nossa geração, proibiu qualquer tipo de manifestação cristã via internet. Igrejas domésticas foram invadidas pela polícia e pessoas foram presas. Ninguém fala disso. Por que ninguém fala disso? E sabe o que é o detalhe? As pessoas estão esperando aparecer um cidadão na frente da televisão para dizer assim: eu sou o anticristo e a partir de agora novas leis serão impostas no mundo. Esquece, não vai acontecer isso. O espírito do anticristo já está regendo os ditames, o estilo de vida do mundo, já está aí, inclusive reinando no ambiente de algumas igrejas. O problema é que nós aprendemos que vai ser um governo, um homem que vai governar o mundo inteiro. E a gente fica esperando que esse homem se eleja aí e seja o governante do mundo inteiro. Gente, se você analisar do ponto de vista geopolítico, a probabilidade de um homem conseguir governar todos os líderes do mundo é muito remota. O que há, na verdade, é um sistema sendo implantado.
cujos governantes do mundo serão representantes e executores desse sistema, para que o poder do anticristo seja impetrado, não como governo humano meramente, mas como governo espiritual. É isso que nós temos que entender, e nós já estamos vivendo isto. Judeus, gentios, autoridades religiosas e seculares, Jesus diz aqui no versículo 9, e até mesmo da tua família vão te denunciar. Presta atenção, na Índia já existem províncias que o governo remunera um parente que denuncia outro parente que se converteu à fé cristã. E você acha que os sinais não estão aí? Jesus está às portas. E o mais interessante, o comentarista fala aqui, é que Jesus, em vez de prometer sucesso imediato, ele diz: haverá tribulação, perseguição, dores, batalhas, são sinais do tempo do fim. Quem entende, diga amém. Segundo tópico da aula, fala sobre a grande tribulação. Irmãos, a grande tribulação é o tempo que a Bíblia chama de tempo de dores. Alguns textos mencionam ou comparam com dores de parto. É um tempo que se dará no qual a perseguição será intensificada. E aí Jesus diz em Marcos 13:14: quando virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel o profeta, estando aonde não esteve, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que caírem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno. Naturalmente, em primeira mão, Jesus está falando aqui da invasão do general Tito. O exército romano a esta altura está ganhando forma e está expandindo pelo mundo. Quase 40 anos depois dessas citações de Jesus, as hordas romanas chegam na Palestina, dominam a Palestina, tomam Jerusalém. A história diz que o general Tito entrou no templo montado a cavalo para profanar. Por isso que o texto diz assim: quando, pois, virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel o profeta, estando aonde não deve estar. Ou seja, um gentio não poderia entrar no templo nem para adorar, ele ficava no átrio dos gentios. Tito entra a cavalo para profanar. Aí Jesus diz: quando isso acontecer, quem estiver no telhado, nem desça para pegar as coisas. Como assim no telhado? Porque nos dias de Jesus, o telhado da casa também era ambiente de convivência familiar. Era como uma sala de estar da casa, era uma área gourmet. As refeições durante o verão eram feitas na parte de cima da casa. Era tão rente, tão linear o telhado das casas, ou eirado, que havia ruas por cima das casas. As pessoas caminhavam pelas ruas sobre as casas. Aí explica como os amigos do paralítico conseguiram retirar o telhado e descer o paralítico. Porque quando a gente lê o texto, a gente pensa num telhado igual ao nosso, né? Mas já vi um dia alguém questionando: quem vai se dar o trabalho de tirar madeira, ripa, para descer um paralítico? O problema é a cabeça, lendo como se estivesse num angico. Era Cafarnaum, gente. O telhado era diferente. Então Jesus diz: quem estiver no eirado, não desça. Se você estiver nos campos, não volte para a cidade, fuja de lá e orai para que a vossa fuga não suceda no inverno. Por quê? Porque não obstante a Palestina ser uma região muito quente,
o inverno é muito rigoroso, cai abaixo de zero. Aí Jesus diz: quem estiver no eirado não desça para pegar nada, quem estiver no campo não venha para casa buscar nada, fuja do jeito que você estiver. Aí Jesus diz: orai para que não seja inverno. Por quê? Porque você não estará com roupa para se proteger na sua fuga, mas não volte, fuja de lá. Ele está falando da invasão do general Tito. A invasão do general Tito sobre Jerusalém foi uma das mais violentas da história. O que é interessante é que a profecia de Daniel, presta atenção, a profecia de Daniel, citada por Jesus em Marcos 13, se cumpriu em Antíoco Epifânio. Aí Jesus pega o texto e menciona para reiterar que haveria uma outra etapa de cumprimento dessa profecia no general Tito. Antíoco Epifânio, quando invadiu Jerusalém para afrontar os judeus, ofereceu uma porca em sacrifício no altar de holocausto. Imagine que o porco é considerado pela lei mosaica animal tão impuro que o judeu sequer pode estar no território onde um porco vive. E Antíoco Epifânio colocou um porco no altar do sacrifício do Senhor. Jesus pega a mesma profecia de Daniel e traz para o seu tempo, e se cumpre nos dias do general Tito. E aí, Apocalipse 13, e segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, nos dá a entender que essa profecia tem um aspecto futuro, que ainda está para se cumprir. Quando isso se dará? Quando as nações ordenadas pelo anticristo entrarem no território de Israel para dominar. É o que a Bíblia chama de a batalha do Armagedon. Na batalha do Armagedon, queridos, haverá 3 grandes exércitos: as hordas do anticristo, que vêm para dominar Jerusalém; as hordas das nações aliadas, que vêm para defender Jerusalém; e existe um exército que a Bíblia chama de os reis do Oriente. Ao que tudo indica, uma menção à China, que nem vem do lado do anticristo, nem vem para defender Israel, vem com o seu próprio interesse. Essa batalha será tão violenta e tão sangrenta, que o profeta, de maneira metafórica, diz que o sangue estará na altura do queixo dos cavalos. O mundo está se preparando para isso. Agora, sabe o que é interessante? Fala isso para os crentes, os cristãos fazem assim: o sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia de nós, Senhor. Fala isso para um judeu, ele diz assim: que venha logo, que aconteça logo. Por que isso? Porque o judeu sabe que este é o cenário para a manifestação do Messias. O judeu sabe que esse é o cenário para o Messias pisar no Monte das Oliveiras, porque é justamente quando essas 3 hordas se encontrarem, que a Bíblia diz, e está lá em Apocalipse: ele virá sobre as nuvens e todo olho o verá. Gente, tem 2000 anos que João escreveu isso. Olha só, tudo a gente filma. Você já imaginou Jesus descendo sobre as nuvens, montado num cavalo branco, transmitido via satélite, e todo mundo em busca de engajamento, explodindo de imagens? Aí Zacarias diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai rachar de um lado a outro. O profeta Isaías diz que ele assoviará. Para quê? Para que todos os filhos de Abraão voltem para a sua terra. Quando o Monte das Oliveiras rachar, a Bíblia diz que o seu pé estará de um lado do monte, outro pé do outro. Lembra quando Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á? É uma referência a essa profecia.
todos os judeus de toda a terra serão convocados pelo Messias a voltarem para o seu território, porque o Messias chegou, o esperado chegou, o esperado chegou, o esperado das nações chegou, e os judeus todos passarão pelo vale que se abrirá no Monte das Oliveiras. Por isso eu sou a porta, por entre as suas pernas, e quando o anticristo se levantar, a Bíblia diz que ele com o sopro da sua boca destruirá o iníquo. Aleluia. Sabe o que é lindo nisso? Nós reinaremos com ele. Eu vou repetir só para ver se você entendeu. Nós reinaremos com ele. O sermão de Marcos 13 conclui lá nos versículos 32 até o versículo 37 com a ordem de vigilância. Aleluia. Jesus dá todos os sinais da sua vinda e ele conclui dizendo: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Certamente Jesus aqui está falando como filho, como homem. A sua presciência não está em plena ação. Uma vez retornando para o Pai, o seu corpo retornou glorificado. Ele está à destra do Todo-Poderoso. O fato é que a vinda de Jesus, a ênfase aqui é: ninguém tem como prever. Ninguém tem como estabelecer. Esses dias apareceu aí um profeta de algum lugar do mundo dizendo que Jesus ia voltar agora dia 10 de outubro. Que dia é hoje? 12, não voltou. Ontem eu estava com uma enxaqueca violenta. Tomei um remédio, saiu com as meninas para passear um pouquinho, para eu poder dar uma repousada. Quando eu despertei, eu escrevi para ela, ela não respondeu. Eu saí do quarto, a casa toda escura, um silêncio. Eu parei assim. Aí eu falei assim: bom, Jesus não voltou, que eu estou aqui. Saí acendendo as luzes da casa. Jesus não voltou, eu estou aqui. Ter certeza da sua vinda é gostoso, porque nesses momentos laptosos você tem oportunidade de reflexão. Se foi o arrebatamento, eu teria ido ou teria ficado? Faz uma análise. Se Jesus voltar agora, não precisa responder, essa análise é sua. Se Jesus voltar agora, você está pronto para ir com Ele? Desprovido de ódio, de amargura, de egocentrismo, de inveja, de mentira, de adultérios e de toda sorte de pecados do mundo. Porque Jesus diz assim: diante de tudo que vos digo, versículo 37 é isso. Depois de tudo que eu vos disse, eu vou dizer para vocês a coisa mais importante: vigiai. Vigiai. A ordem do Senhor Jesus aqui é que a gente não perca tempo com conjecturas. Antes, nos mantenhamos atentos ao fato de que Ele pode vir a qualquer hora. Nos mantenhamos atentos ao fato
de que precisamos nos aferrar, nos apegar à palavra de Deus, porque todos os fatos do arrebatamento se darão repentinamente. Não tem como agendar. Não fica atrás de profecia que fica aí prevendo quando Jesus vai voltar. Um bocado de gente já fez isso. Entre eles, Ellen White, uma das mentes pensantes, talvez a maior mente pensante do Adventismo. Fez isso, me parece que 3 vezes. Claro que errou as 3. Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, também previu a volta de Jesus e deu data. Não aconteceu. E como eu disse aos irmãos, esses dias aí eu ouvi um vídeo de um profeta aí de algum lugar do mundo anunciando que Jesus ia voltar agora dia 10 de outubro. Hoje são 12. Deixa eu perguntar aqui, Jesus voltou dia 10 de outubro, sim ou não? Como é que você sabe? Diga assim, eu ainda estou aqui. Se ele tivesse voltado dia 10 de outubro, diga assim, eu não estaria mais aqui. Oxi, conversa é essa, pai? Passar os perrengues que a gente passa, renunciar às coisas que a gente renuncia, suportar os angu de caroço que a gente suporta, para preservar a salvação, a nossa salvação. É preciso ter convicção de que Jesus vem e nós subiremos com Ele. Então a orientação de Jesus é que nós vivamos de acordo com a sua palavra, que nós nos acerquemos dos seus ensinos, porque Ele vai voltar e precisamos estar em constante vigilância para a glória do seu nome.